Olá, eu sou Virgílio Sarmento. Eu sou o João Henrique Barbosa. E eu sou o Felipe Sá. E esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. Antes de iniciarmos esse vídeo, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e fique sempre por dentro. Então, meus amigos, primeiramente, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do momento. É verdade. Filipão, conta pra gente aí qual é o nosso caso prático de hoje. João, é engraçado que hoje dois amigos acabaram me procurando, né? Assim, dois amigos que tá sempre ali com a gente, o pessoal que, né? E eles, um iria emprestar o dinheiro pro outro, né? E esse período que a gente vive também, período de pandemia e outras coisas, e outras garantias também, eles me procuraram para saber qual o instrumento que eles poderiam formalizar para que ambos tivessem, por exemplo, garantias, direitos e tudo, né? E a eventual garantia que foi proposta, no caso aí pelo devedor, né, era oferecer, por exemplo, um bem em garantia caso ele não quitasse a dívida que ele estava ali assumindo com o colega, que passa a ser o credor, né? Então, eu acho que é um tema que é usual, ele é prático, né? Muita gente procura o cartório realmente para saber qual o instrumento que se deve ser feito nessas ocasiões e o que pode ser feito e dado em garantia, por exemplo, para a quitação dessas dívidas, né? Felipe, então deixa eu só entender. Dois amigos, um pediu dinheiro emprestado pro outro. É isso. E principalmente igual você disse, né? Na pandemia, onde a gente infelizmente está tendo a perda de muitas pessoas, né? Dessas pessoas, ou a que vai emprestar o dinheiro, ficou com receio de que o outro pudesse falecer, enfim. E eles queriam formalizar isso juridicamente para que ambos tivessem garantia, tanto de quem estava emprestando quanto de quem estaria pagando. Era Exatamente. isso? Mais ou menos Basicamente é isso. Entendi. Então, o tema de hoje vai ser o instrumento legal utilizado para que uma dívida seja formalizada e que essa dívida seja garantida através de um bem, correto? Correto. É isso. Felipe, então nesse caso prático aí que você narrou, qual foi a sua orientação para as partes? Meu amigo, a orientação é, no caso, fazer uma escritura pública de confissão de dívida, né? Certo. E aí a confissão de dívida ela tem algumas outras modalidades, né? Mas nesse caso prático seria a confissão de dívida com a garantia real, que seria a garantia de um imóvel quitado que estava no nome do devedor. Legal. A escritura pública de confissão de dívida ela tem uma natureza declaratória, né? Sim, sim. Na qual comparece o devedor confessando que deve ao credor e o credor anuindo com essa confissão, né? Então, Isso. ambos assinam a confissão de dívida, não é isso? Isso. Um dizendo, eu devo X para fulano, pretendo pagar no prazo tal, incidirão juros ou não, né? Perfeito. E a forma de pagamento será essa. E aí o credor, por sua vez, fala, tudo bem, eu aceito a dívida confessada nessa forma e a partir daí vira um instrumento bilateral, correto? Um contrato, na verdade, É um entre as contrato, partes, exatamente, né? é um contrato. Essa confissão pode ser feita, inclusive, por instrumento particular, então. Ela pode ser feita por um instrumento particular, mas se você realmente tiver que dar um imóvel, por exemplo, em garantia, tem que ser observada aquela questão dos 30 salários mínimos, que é o que está no Código Civil Brasileiro. Legal. Ou seja, se você tem um bem até 30 vezes o salário mínimo vigente do país, você pode fazer por instrumento particular e, inclusive, registrar no cartório de imóveis. Ultrapassando esse valor, aí necessariamente você tem que fazer por escritura pública. Esse é o artigo 108 do Código Civil, Artigo 108. que estabelece, portanto, que a escritura pública é essencial à eficácia de negócios jurídicos que tenham por objeto um imóvel cujo valor ultrapasse 30 salários mínimos. É isso, né? exatamente. Só para ficar claro. E é importante a gente falar sobre esse tema porque é um caso muito comum, né? Sim. Às vezes, não só amigos, mas às vezes uma relação de pai, mãe, né? O pai pro filho ou a mãe pro filho que vai emprestar um dinheiro. Às vezes o filho tem bens para poder dar em garantia, mas por uma situação corriqueira do dia precisa de um dinheiro rápido que a mãe ou o pai tem, que eles podem fazer ali um instrumento jurídico, uma escritura pública, onde vai se ter uma garantia daquele pagamento e não vai gerar, por exemplo, problemas com os outros irmãos, enfim. É algo muito comum entre amigos também, como você citou o caso concreto. Eu queria aqui, né, João, reforçar a importância de se formalizar esse tipo de contrato, né? Muitas vezes um amigo ou um parente, como o João falou, empresta um valor, um numerário, mas faz de boca, né? Faz a transferência, fala, ó, você me paga aí no prazo tal, e nesse meio tempo um monte de coisa acontece.
um divórcio do devedor, por exemplo, ou o falecimento do devedor, ou mesmo uma briga entre amigos, né? Exato, acontece. Amigos, infelizmente, às vezes brigam e aquela amizade acaba. E principalmente falando de dinheiro, né? Que a gente Exato. sabe que realmente grandes causas aí de litígios é em relação a exatamente patrimonial, são questões de dinheiro. Né? Eu acho que assim, formalizar esse tipo de situação é um conselho que a gente pode dar aqui, né, para o pessoal que está ouvindo e assistindo, porque o que é combinado não sai caro. É o amigos, os negócios à parte. Exatamente. Então, só para que fique claro, se eu quero pegar um empréstimo com você, Felipe, nós dois vamos a um cartório de notas, certo? Qual é a documentação que a gente precisa levar? Virgílio, como você bem falou, a escritura de confissão de dívida ela tem um caráter, muito embora até constitutivo, mas é declaratório. Então, basicamente, o que eu vou precisar é do documento de identificação das partes, né? Certidão de casamento, se for o caso, porque a depender do regime de casamento, como nós sabemos, haverá aí a necessidade do cônjuge, né, para poder dar uma anuência ou concordar também com os termos e as condições do contrato a ser formalizado. Certo. E também tem que ser colocado o objeto, né? Sim. Valor, forma de pagamento, né? Sim, aí já é a questão cláusulas contratual, né? Sim. Como será definida as questões e as cláusulas contratuais, forma de pagamento, se Data haverá de reajuste pagamento. mensal, né, por exemplo, Exato. nas parcelas, né? Que é uma das condições também de você atualizar, né, mensalmente ali aquilo que foi emprestado também. Legal. E, bom, no caso prático que a gente está trazendo aqui hoje, o credor, né, que era um dos dois ali, que era quem estava emprestando dinheiro, pediu uma garantia, né? Perfeito. E o devedor tinha um imóvel, é isso? Tinha um imóvel que está no nome dele. E aí, realmente, para garantir a negociação, garantir que ele poderia receber o dinheiro e o credor, por exemplo, não ficar tão preocupado, ele tinha um imóvel e gostaria de dá-lo, por exemplo, em garantia Do caso, pagamento. eventualmente, ele não conseguisse honrar com a dívida, né? O nome disso é hipoteca, né? É hipoteca. Então, o devedor falou assim, olha, eu devo a você, sei lá, 100 mil reais e como garantia de pagamento dessa dívida, eu vou dar em hipoteca um imóvel que custa 200 mil, por exemplo. Exato. Não é isso? E aí, você precisa, então, trazer a documentação do imóvel nesse caso, né? Aí sim, nesse caso eu precisaria, no caso, a certidão de matrícula e ônus reais do imóvel, né? A certidão de débitos, por exemplo, de IPTU, né? Para saber se há ou não débitos do imóvel, né? Uhum. E basicamente isso, para saber se o imóvel realmente está livre e desembaraçado, se pesam sobre o imóvel, por exemplo, outras hipotecas, né? Ah, legal, legal. E é importante, né, Felipe, falar sobre isso, porque assim, é um documento, a escritura pública de confissão de dívida com a hipoteca, né, de que isso pode ser registrado na matrícula do imóvel e aquela pessoa que possui aquele imóvel, ela vai ter uma limitação jurídica ao, por exemplo, vender. Então, muita gente pode estar pensando assim, mas tudo bem, eu emprestei, fiz um contrato, ele me colocou lá no contrato que vai dar aquela kitnet, por exemplo, garantia, mas e se amanhã ele vender essa kitnet e não me pagar? Né? Sim, Você pode sim. ir ao cartório de registro de imóveis, fazer o registro desse contrato e isso vai estar constando ali na matrícula. Né? Exatamente. Isso é muito importante. João, importante esse ponto que você tocou, né? Em relação à inscrição da hipoteca na matrícula do imóvel, porque tem muita gente que tem dúvida, né? O imóvel hipotecado, ele pode ser vendido? Ou seja, se aquele devedor que deu o imóvel em garantia de pagamento da dívida, né, quiser vender esse imóvel, ele pode? Pode. Exatamente. Só que aquela pessoa que for comprar o imóvel hipotecado necessariamente vai ter que dar ciência de que existe ali um ônus naquela matrícula do imóvel, que é a hipoteca. Sim, Porque a hipoteca grava o bem com exatamente. quem quer que ele esteja. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Tá? Eu devo dinheiro ao João Henrique, dou um imóvel a ele em garantia. Hipoteca, direito real de garantia. A hipoteca está na matrícula, está transcrita na matrícula ali. Aí o Felipe quer comprar esse imóvel, certo? Aí o Felipe fala, Virgílio, eu quero comprar seu imóvel. Beleza, está aqui a documentação. O Felipe vai lá e olha, tem uma hipoteca. O que é isso, Virgílio? Não, é porque eu devo dinheiro ao João Henrique e dei em garantia. Aí o Felipe vai decidir, compra ou não compra o imóvel Exatamente. com a hipoteca na matrícula, né? Nesse caso, você pode até chamar o próprio credor,
né, pagar a parte dele e ele anuir na escritura, por exemplo, livrando o imóvel da hipoteca. Né? Ou seja, você vai estar adquirindo ali naquele momento um imóvel livre e desembaraçado. Né? Até porque só quem pode cancelar a hipoteca é o credor. É o credor. Então, no caso aqui, no exemplo que eu dei, né, o João Henrique vai dar uma declaração, né, um termo de quitação e uma autorização de cancelamento daquela hipoteca para que o imóvel fique livre e desembaraçado para o Felipe comprar. Exatamente. Né? Mas, às vezes, na negociação aqui, por exemplo, o imóvel vale 300 mil e a hipoteca tem valor de 100 mil. Então, o Felipe fala, não, eu vou te pagar 200 e aceito pegar o imóvel hipotecado, não tem problema não. Quando você quitar a dívida, aí eu te pago os 100 mil restantes, entendeu? E muito interessante, a gente fica falando só do caso de pessoas que emprestaram dinheiro uma para outra, mas isso pode ser aplicado em várias situações, né? Sim. Então, por exemplo, uma ação judicial. Então, eu entrei com a ação judicial contra o Felipe. Qualquer motivo que seja, enfim, bateu no meu carro, ou me gerou algum dano, material ou moral. Chegamos no dia da audiência e a gente chegou a um acordo. Só que eu tenho dúvida se o Felipe vai pagar ou não. Eu posso, por exemplo, pedir a ele que, olha, quero que você se comprometa aqui no acordo, que você vá a um cartório extrajudicial, nós vamos fazer uma escritura pública onde você vai confessar essa dívida aqui do acordo e vai dar em garantia um imóvel para o pagamento dessa dívida do acordo que vai ser celebrado aqui. Pode ser também. É uma situação. Então, aos colegas advogados e advogadas fica a dica de também utilizar esse instrumento como um meio de amarrar ainda mais o pagamento de um acordo judicial, por exemplo. Até porque existem acordos, né, cujo pagamento fica ali diferido no tempo. Vai pagar em 24 prestações de tantos reais, né? E aí você coloca uma garantia para dar uma amarrada. Outro ponto também que eu percebo é dúvidas, né, que acabam chegando até nós ali no cartório, é saber se o imóvel, por exemplo, pode ser dado em hipoteca em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, ou seja, em várias hipotecas. A resposta é sim. Né? Vamos supor, você tem um imóvel às vezes que custa ali R$1 milhão e tem uma dívida de 200. Então você vai hipotecar 200 mil de um imóvel que vale 200. Vou pegar vale 1 milhão, perdão. Preciso de mais dinheiro, preciso de mais 200 mil. Então eu posso também dar para esse credor esse imóvel também em garantia, porque o imóvel de uma outra dívida, né? Porque o imóvel equivale a um valor muito maior do que a dívida que eu normalmente estou confessando ter. E aí, né? nesse caso, na matrícula, as hipotecas vão sendo numeradas por graus, exato, correto? Exato. Então, a hipoteca de primeiro grau é aquela primeira hipoteca da primeira dívida. Depois vem a de segundo grau, de terceiro grau, né? E isso gera um benefício de ordem, né? Sim, exatamente. Aquele que tem a hipoteca de primeiro grau percebe, em primeiro lugar, a eventual preferência, né? Preferência em relação aos demais, né? Exatamente. Uma dúvida também recorrente é a seguinte: beleza, o devedor foi lá, deu o imóvel em garantia, registrou na matrícula, tudo certinho. Ele não paga. O que acontece? Como é que você faz para cobrar em relação ao devedor aquele imóvel que está hipotecado, né? Muita gente acha que, não, então agora eu sou dono do imóvel. Não. A hipoteca não transfere a propriedade. Ela simplesmente grava o imóvel com uma espécie de trava para que você receba seu débito. Sim, né? É apenas crédito. Uma garantia de que você receberá. Exato. Né? Mas se o devedor ficar inadimplente, compete ao credor fazer o quê? Executar a hipoteca na justiça. Isso, exatamente. Que exatamente dizer, olha, seu juiz, ele me devia, está aqui a confissão de dívida comprovando, ele deu este imóvel em garantia e está aqui a prova de que ele não me pagou. Chegou no dia e ele não me pagou. Como é que você prova inadimplência? Uma notificação extrajudicial, por exemplo, pague no dia tal, né, conforme contrato, conforme escritura, sob pena de constituição imóvel, ou seja, sob pena de caracterização do atraso da dívida, né? Sim, é por isso que é importante no próprio contrato você estabelecer uma data limite para o pagamento integral. Com certeza, né? Com certeza. E aí, nesse momento, ele executa a hipoteca e aí o juiz vai tomar as medidas processuais cabíveis no sentido de, ei, devedor, pague, senão o seu imóvel vai a leilão. Vai à asta pública, né? Vai à asta pública e tal. E aí, através dessa desapropriação judicial, o imóvel acaba sendo vendido e o valor da dívida pago ao credor e o restante realmente permanece com o devedor. Não é isso? Falar nisso, falar de leilão também seria uma boa situação para nós falarmos aqui, porque o leilão ele tem um efeito muito, às vezes, dependendo da própria situação, até devastador para o devedor.
certeza. Né? Porque você tem um primeiro leilão, né? E aí ocorre de uma maneira, não vou abrir aqui porque segue para um próximo vídeo, por exemplo, que a gente possa fazer, né? E tem também a questão do segundo leilão, que também já é uma outra situação. E muitas vezes, né, pela baixa procura no primeiro leilão, o imóvel acaba sendo vendido por um preço muito abaixo do valor de mercado, Exato. o que é um grande prejuízo ao devedor, Exatamente. né? Mas está tudo dentro da lei. Está tudo dentro da lei. Né? Meus amigos, excelente. Eu acho que nós abordamos aqui a questão da confissão de dívida, abordamos aqui a questão da garantia hipotecária, direito real de garantia, fica na matrícula, né? E as consequências do não pagamento. Então, acho que esse é o primeiro vídeo, a parte 1 do vídeo, né? Sim. E como é um tema muito complexo, a minha sugestão é que a gente agora faça um corte aqui e passe a tratar de um outro assunto que tem muito a ver com essa questão da confissão de dívida no vídeo número 2. É isso, meus amigos. Falamos hoje um pouquinho sobre confissão de dívida com garantia real hipotecária. E se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e fique sempre por dentro. E claro, não deixe de assistir o próximo vídeo.